Boa tarde, docente. Chamo-me Arleda Armino Nhamango, estudante do segundo ano no Instituto Superior de Comunicação em Mais. Hoje irei falar da norma 22, que fala dos ativos não correntes dedicados para a venda e unidades operacionais descontinuadas. Tenho aqui como tópicos do meu trabalho classificação dos ativos não correntes como dedicados para a venda. Tenho aqui a mensuração de ativos não correntes classificados como dedicados para a venda, apresentação e divulgações. E também temos aqui um caso prático. Classificação dos ativos não correntes como dedicados para a venda. Ativos não correntes que estão para ser abandonados. Estes devem ser classificados como não correntes, dedicados para a venda, quando a sua quantia registrada por recuperada essencialmente através de uma transação de venda em vez de um uso continuado. A classificação dos ativos não correntes como dedicados para a venda. Também tem um ativo que é classificado como detido para a venda, quando o valor for recuperado principalmente por meio da venda, não pelo contínuo. A venda é altamente provável e deve ocorrer dentro de 12 meses. O ativo está dentro de 12, aliás, está disponível para venda imediata. A classificação de ativos não correntes como dedicados para a venda é tratada pela NIRF 5 e também ocorre quando uma entidade decide vender um ativo, um grupo de ativos. Para isso devem ser satisfeitas duas condições principais. Temos aqui a intenção de venda a intenção de venda que está decidida e aprovada. A entidade está comprometida com um plano para vender o ativo. O ativo deve estar disponível para a venda imediata nas seguintes condições habituais. A venda é altamente provável porque deve haver um plano específico de venda. E também temos aqui a gestão que está ativamente à procura do comprador. A venda deve ser esperada dentro de 12 meses. A probabilidade de venda não deve acontecer e é muito baixo. A importância disso é que um ativo é classificado como detido para a venda, não deve ser mais depreciado. Ele será mensurado pelo menor entre o valor contabilístico e o justo valor, menos os custos de venda. Temos aqui a mensuração de ativos não correntes classificados como detidos para a venda. A mensuração de um ativo não corrente deve ser mensurado pelo menor valor entre a sua quantia registrada e o justo valor menos os custos de venda, quando se espera que a venda ocorra para além de um ano. A mensuração de um ativo não corrente também é classificado como detido para a venda segundo a NIRF 5. Mensuração. Quando o ativo é classificado como detido para a venda, ele deve ser mensurado pelo menor entre o valor contabilístico, que é o valor líquido registrado, e o valor justo, menos os custos para vender. Temos aqui algumas aplicações. Se o valor justo menor que os custos de venda for menor que o valor contabilístico, reconhece-se uma perda por imparidade.
e também não se aplica depreciação após a classificação para detido para venda. O ativo continua a ser apresentado separadamente no balanço. Temos aqui a mensuração de ativos não correntes classificados como detidos para venda. Temos aqui o reconhecimento e reversão de perdas por imparidade. Deve ser reconhecido como imparidade a qualquer redução inicial ou posterior de um ativo ao justo valor menos os custos de venda. A reversão das perdas por imparidade acontece após ter sido reconhecida como uma perda por imparidade em um ativo. Há uma melhoria nas condições que indica que o valor recuperável do ativo aumentou. As regras para a reversão são: a reversão deve ser reconhecida como um ganho no resultado do período. O valor contabilístico do ativo não pode ultrapassar o valor contabilístico que teria caso a perder por imparidade nunca tivesse sido reconhecida, ou seja, o valor líquido ajustado pela depreciação acumulada. Para ativos classificados como detidos para venda e reversão da perda por imparidade só pode ocorrer se o valor justo menos os custos para vender for aumentar. Temos aqui a mensuração de ativos não correntes classificados como detidos para venda, alteração num plano de venda. Deve ser mensurado quando a sua quantia reconhecida antes de um ativo ser classificado como detido para venda, ajustada de qualquer amortização ou revalorização que terá sido reconhecida se o ativo não tivesse sido classificado como detido para venda. A sua quantidade recuperável à data de decisão posterior de não vender. A alteração num plano de venda também ocorre quando uma empresa modifica as condições ou o cronograma para vender um ativo que já estava classificado como detido para venda. Temos aqui os principais pontos. Se a alteração for significativa, o ativo pode deixar de ser classificado como detido para venda. E no caso, o ativo deve ser, nesse caso, o ativo deve ser classificado como ativo não corrente e mensurado pelo menor valor entre o valor contabilístico antes da classificação para venda e o valor recuperável atualizado. A alteração pode ocorrer devido a mudanças no mercado, condições econômicas ou decisão estratégica da empresa. A importância de divulgar essas alterações nas notas explicativas para manter transparência. Temos aqui a depreciação, que é a redução sistemática de um valor de um ativo imobilizado ao longo da sua vida útil. Imparidade, que é a perda que ocorre quando o valor recuperável de um ativo é menor que o valor contabilístico. E a mensuração de determinado valor pelo qual o ativo do passivo é reconhecido nas demonstrações financeiras. Temos assim exemplo do custo, valor justo. Apresentação e divulgações. Apresentação de unidades operacionais descontinuadas. Primeiro temos uma quantia única das demonstrações financeiras, compreendendo o total. Segundo, temos uma análise de quantia referida no número 1. Temos os fluxos de caixas
líquidos atribuíveis a todas as atividades. Temos aqui a quantia de rédito proveniente de unidade operacional em quantia e descontinuadas atribuíveis aos detentores de capital. A apresentação nas demonstrações financeiras deve ser apresentada separadamente no relatório do resultado, no resultado que abrange resultados, lucros ou perdas da unidade descontínua não são mostrados de forma isolada no resultado das operações contínuas. Também inclui receita, despesas e resultado líquido da unidade descontínua. Também temos aqui o ganho ou perda de alienação da unidade. Divulgações adicionais. Devem ser divulgados uma descrição do ativo não corrente, uma descrição por fatos e circunstâncias de venda, e se a aplicação ou segmento em que o ativo não está apresentado. Temos aqui um caso prático. A empresa, em junho de 2025, a empresa Nhamas LD e Serviços decidiu vender uma máquina da produção, estimando-se o preço de venda que será de 400 mil, não existindo quaisquer custos vendas associados. Em agosto do mesmo ano, estavam reunidas todas as condições necessárias para a venda em 31 de junho de 2025. O saldo contabilístico evidenciado nos ativos tangíveis era de 600 mil. Assim era composto: resolução, custo de aquisição que é igual a 1.200.000, amortização acumulada que é igual a 600 mil, o valor líquido contabilístico que é igual a 600 mil. Lançamentos a efetuar: amortização em junho de 2014, que é de 6,5, amortização no período de 70 mil. A conta 32, amortizações acumuladas de 70 mil pelo registro de amortização. Resolução 2, lançamentos a efetuar: transferência de ativos tangíveis para ativos não correntes detidos para venda. Temos aqui a conta 351, ativos não correntes detidos para venda, que temos aqui o valor de 400 mil. Temos aqui a conta 38, amortizações acumuladas no valor de 670 mil. Temos também aqui a conta 64, perdas por imparidade do período. Temos aqui o valor de 130 mil. A 32, ativos tangíveis no valor de 1.600.000 pela transferência do ativo. Obrigada, este é o fim do meu trabalho.